Obrigado pela presença de todos. Casa cheia, o pessoal está entrando aqui. A gente deu uns minutinhos aqui para todo mundo poder participar. Estamos dando continuidade à nossa sessão aqui de compartilhamento de informações. Hoje vamos falar de um tema super relevante, talvez seja um dos temas mais discutidos em todos os papos que a gente faz com grandes empresas, que é como é que a gente resolve, né, o problema de notas fiscais de serviço. Bem, para quem não me conhece aqui, eu sou o Carlos Vetti, um dos sócios fundadores aqui da V360, bastante experiência aí no tema, quase 20 anos aí já atuando no mercado, sempre falando bastante aqui também desse processo, com muita gente. Hoje a gente vai dividir aqui um pouquinho de conhecimento. Algumas informações aqui básicas, a gente pode, ao longo aqui, né, a gente vai fazer um papo aqui, vai passar bastante aqui com vocês aqui sobre esse processo, boas práticas, etc. E quem tiver dúvida, vai colocando no chat. Ao final aqui da apresentação, a gente vai tentar falar e passar por todos os pontos, tá? E podem dividir mesmo, podem perguntar, porque o tema realmente ele dá muita discussão e a gente vai tentar fazer o melhor possível aqui para responder todo mundo. Maravilha, então vamos dando início aqui a esse papo de hoje, e aí a gente vai falar aqui, né, de como é que a gente supera essas notas fiscais de serviço. E acho que a gente entende bem, né, desse problema, porque esse problema ele casa muito com o próprio nascimento da V360, né? Eu não sei o quanto que todos aqui já conhecem essa história, provavelmente alguns já me escutou falando um pouco sobre isso, mas basicamente como é que surgiu a própria V360, né? A gente teve um desafio, tá, numa das maiores empresas do Brasil, mais ou menos em 2016, quase 10 anos atrás, tá, que o problema dessa grande empresa era justamente pagar essas notas fiscais de serviço, né? Eles tinham uma alta ineficiência no processo, então esse processo, as notas chegavam por e-mail, tinha uma série de problemas de notas extemporâneas, o pessoal mandava fora do meio de competência. Não sei se alguém vive esse problema, né? Mas eu acredito que vários passam pelas mesmas dores. Tinha alta ineficiência de conferência nesse cenário de lançamento, né? E muita gente. Então, basicamente, era uma operação muito grande, tá? Para vocês terem ideia de volumetria dessa operação, naquela época, essa empresa processava 20 mil pagamentos de notas fiscais só de serviço por mês, né? Então, era uma área hoje, naquela época, né, que tinha 44 pessoas, né, tinha um valor astronômico de multas e juros, altos valores processados, e cada nota que escorregava, você acabava tendo, né, essa questão das multas, não só atraso de pagamento do fornecedor, mas principalmente escrituração fora do prazo, quando no momento que você tem retenção lá do ISS. O percentual de automação era muito baixo já nessa empresa, então eles tinham algo em torno de 7% e demorava muito, né, para poder processar esses documentos. Bem, e aí, né, basicamente, a gente construiu na época, que foi o embrião do V360, a gente criou um portal para capturar esses documentos, fazer uma série de validações com um RP e lançar isso de forma automática. O resumo dessa história foi que essa empresa saiu de 44 pessoas para 5, praticamente zero a parte de multas e juros, né? O nível de automação bateu 99,6%, é realmente muito alto, e as notas entram hoje em alguns minutos, né? Então, foi um resultado de quase 15 milhões por ano para essa empresa, pagou de lavada aqui no projeto, foi um ótimo investimento e, na prática, né, todo mundo, né, ficou feliz. O que aconteceu no ano seguinte, essa solução ela ganhou o prêmio da Confeb, melhor solução tributária. O que aconteceu logo em seguida foi, né, algumas empresas começaram a visitar esse cliente, fazer benchmarking, mundo fiscal, todo mundo se conhece, mundo super pequeno, né? E essas empresas começaram a chamar a gente para replicar o mesmo projeto. A gente foi implementando isso mais umas 2, 3, 4 empresas em seguida, até que a gente resolveu construir o V360, né? E aí já numa arquitetura muito mais escalável, no modelo SaaS, que a gente conseguisse realmente
tornar mais acessível o investimento, né? A verdade é que resolver esse problema há 10 anos atrás, ainda no mote lá, ainda como consultoria, era muito mais caro hoje do que a gente resolve, né, como uma empresa de produto, né? Então, esse é um pouquinho da história curta aqui e que tem muito a ver, né, com o tema de hoje, muito a ver com o nosso nascimento também. E logo em seguida, depois da criação da V360, a gente vem expandindo isso forte em muitas grandes empresas no Brasil. Hoje já são mais de 100 grandes clientes e empresas super relevantes de vários setores, né? Então, tem exemplos de empresas muito grandes aqui, com alto volume de operação, e eu acho que o negócio só está aumentando, né? O pessoal tem gostado do trabalho, a gente vem cada vez mais implementando novas empresas, o pessoal se aderindo, e aí o barato do SaaS é isso, né? Todo mundo acaba compartilhando de uma solução única e acaba dividindo todo esse investimento, então o negócio vai ficando bom para todo mundo realmente, tá? Então, isso aqui é só uma visão rápida. Eu gosto de falar aqui nesse slide, obviamente, né, são grandes empresas, é explicar um pouquinho, né, de como que assim, né, os setores são muito diferentes e, na prática, todo mundo tem suas particularidades, né, todas as empresas. E a ferramenta precisa ser muito flexível, de maneira geral, para você poder se adequar a todos os processos dessas empresas, né? Então, você precisa realmente de uma ferramenta muito flexível para conseguir se adequar, porque a gente precisa tratar todos esses pontos para garantir uma operação de alto processamento, muito otimizada, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui um pouquinho, né, eu acho que vale a gente trazer um pouco, ao longo desses papos que a gente tem, né, com todas essas empresas, a gente vê muitos desafios em comum, né, nessa parte de notas fiscais de serviço. Então, a gente tem um desafio muito claro, já falando da própria parte do recebimento da nota fiscal de serviço. Então, o que acontece, né? As empresas trazem muito. Poxa, Véter, eu tenho a dificuldade da captura dessas notas nas prefeituras, né? Porque não são todas as prefeituras que têm essa possibilidade de capturar o documento. Eu tenho dificuldade na tratativa do layout. Você pega empresas com uma pulverização muito grande em diversas prefeituras hoje, na prática, cada município hoje tem seu layout próprio e a gente está falando de 5.570 prefeituras. Então, torna-se esse processo muito complexo mesmo de tratativa para as empresas, né? E, em geral, também isso acaba vindo por diversos canais, né? Então, às vezes, você recebe isso por e-mail, às vezes isso vem por malote, às vezes vem isso por algum outro sistema. Então, assim, você tem uma série de dificuldades realmente dentro dessa parte do recebimento. Uma vez isso sendo encaminhado para o time de recebimento, né, para o time que vai, de fato, a processar essa nota, a gente encontra outros desafios, né? E aí eu comentei um pouquinho, que tem a ver até com um case anterior, que né, muita gente, quando na hora que envia isso para o time lá do time do recebimento fiscal, a nota já chega fora do prazo de competência, né? A famosa nota extemporânea. Eu não sei se tem alguém se vendo aí dentro desse problema, mas nota extemporânea, em geral, ele é bem comum, né? Mais do que a gente imagina. O pessoal tem bastante dificuldade no controle do próprio recebimento da nota, né? Porque a famosa ausência de sistema e aquela nota engavetada que fica, e até para se descobrir com quem está o negócio, acaba se perdendo, né? E você não conseguir ter visão disso dentro do teu processo como um todo, né? Então, esses têm sido alguns desafios também enfrentados por esse time. Outros desafios voltados mais na parte da validação, o que acontece? Em geral, as empresas com alto volume de processamento, é muito difícil de você conferir nota a nota para poder garantir isso. Então, essa conferência manual é complicada, é quase insano lá você ficar checando 5, 10, 20, 50 mil notas fiscais todo mês, né? Então, você está aqui propício a muitas falhas e erros mesmo de validação que faz parte do jogo, né? Quando você tem essas atividades manuais. Às vezes chega muitas notas duplicadas aqui também, você acaba pegando, né, muitas divergências dentro dos seus dados mestres, né? Então, são bases de fornecedor desatualizado. Então, por exemplo, você pega em 100% dos casos, todas as empresas no Brasil têm dificuldade em manter o seu cadastro, por exemplo, do fornecedor, saber se aquele fornecedor é do Simples ou não. Por quê que é difícil? Porque isso tem a ver com o faturamento do fornecedor. Você acaba não tendo controle e gestão em cima dessa informação.
Né? Então, você precisa ter outros mecanismos para conseguir garantir uma atualização constante disso daqui. Em alguns casos, você só consegue fazer uma validação parcial dentro desses documentos. Olhando já na parte, né, de criação de pedido, né, que isso acaba envolvendo eventualmente até um time de compras, etc., a gente encontra muita empresa ainda com dificuldade fazendo o processo, né, de recebimento da nota e criação desse pedido, eventualmente até com a nota recebida. Né? Você acaba tendo um processo invertido. Então, eu recebo a nota, eu crio o pedido. Então, assim, quando você olha, né, até esse cenário, em tese, né, você poderia ter até zero divergências dentro desse processo. Você paga conforme nota, não deveria nem existir divergência. Mas isso acaba acarretando um risco operacional grande. Né? A gente acaba ficando aqui na mão do fornecedor, e aí depende muito dele estar emitindo os documentos corretamente. Exige muito tempo para criar realmente esses pedidos, gera um esforço grande e, eventualmente, várias correções ao longo do processo para a gente poder fazer esses ajustes. Tá? Na própria etapa ainda dessa validação com a nota, desafios muito comuns ainda são, né, às vezes, em 100% dos casos que a gente implementa, né, é o próprio número do pedido. Às vezes, o número do pedido nem existe na nota. E aí, falando aqui de serviço especificamente, né, você tem uma particularidade que você não tem uma tag de XPED, tem PED, igual você tem mercadoria para você colocar o número do pedido item. Né? Então, o que você tem que fazer? Tem que vir por processo para botar essa informação no campo de observação da nota para a gente poder ler. Então, você já começa com essa dificuldade nos próprios templates que a gente recebe. Então, é muito comum também você ter esse nível de divergência, assim, na total experiência. Quando a gente implementa essa solução, 100% das implementações, esse é o top ofensor na largada. Né? Depois a gente vai fazendo um trabalho para poder ir reduzindo isso, e tem várias formas, né, de fazer essa redução desse tipo de problema para poder ir atacando até os outros problemas. Né? Outros problemas comuns, às vezes, né, tem ausência mesmo de informações e alguns parâmetros mesmo divergentes, né, como, por exemplo, lei complementar, né, o próprio processo de medição de serviço, depois a gente fala um pouquinho disso aqui também. Enfim, então a gente vai ter aqui outros cenários, desafios bem comuns também. E olhando para o cenário da escrituração em si do documento, basicamente quando a gente tem alto volume para processar, e se a gente está fazendo isso aqui manual, né, a gente tem um risco de errar mesmo. Né? Todo mundo aqui é ser humano, você ficar fazendo ali 500 mil documentos ali por mês, cada pessoa, você acaba falhando, né? Faz parte aí do jogo, todo mundo está suscetível a falhas, né? Então você acaba tendo uma produtividade muito baixa, de maneira geral, quando você está com essa atividade manual. Né? Então, de maneira geral, eu trouxe alguns tópicos aqui para a gente poder ir abordando ao longo do papo em cima, né, desses desafios e como é que a gente vem tratando toda essa solução. Passando um pouquinho aqui, né, e aí trazer aqui um pouco do cenário, né, do que a gente entende hoje até como processo ideal, né, e a gente vai tentando linkar um pouquinho desses pontos. Então, é só dar uma recapitulada aqui. Obviamente, isso aqui é bem simples para todo mundo aí que está nessa call, com certeza entende isso aqui bastante, mas é importante a gente trazer aqui para a conversa. Né? Então, esse processo ele já inicia antes. Né? Então, quando a gente fala do desafio da automação do processo de ingresso na nota fiscal de serviço, não é só da nota. Né? Então, eu já começo a ter que ser de forma correta lá na entrada, desde a requisição de compras. Né? Esse processo passa para o time de suprimentos, faz toda a realização da compra, contrata o serviço, né, em geral, cria-se um pedido. Então, isso aqui já tem que nascer muito corretamente, né, para poder a gente ter fluidez dentro do processo depois. E aí, logo em seguida, você acaba já tendo, né, uma vez criando-se o processo da medição de serviço, da compra de serviço, isso chegando para o seu fornecedor, o seu fornecedor ele vai eventualmente fazer a prestação de serviço.
E aí já entra aqui uma prática legal, né, que é você, eventualmente, gerar até um espelho dessa nota fiscal, né, antes mesmo ali do fornecedor enviar a própria medição de serviço a partir do serviço prestado, né? Ou seja, eu gerei um pedido de compra, o fornecedor está de bem com aquilo, né? E aí você já dá os parâmetros, que na frente já vai vir os parâmetros fiscais que deveria vir na nota fiscal. Uma vez o fornecedor prestando esse serviço, ele vai precisar fazer a medição de serviço. Isso tudo, por exemplo, hoje já ocorre por dentro do V360. E essa medição ela volta para o requisitante, /solicitante, para poder fazer a emissão de serviço antes mesmo do fornecedor, né, emitir a nota. Né? E aqui ele tem uma curiosidade, né, nessa parte da medição de serviço, que eu acho que é legal assim, até de contar. Né? Esse processo da medição, primeiro, né, não é comum, não é 100% das empresas hoje que tem isso. Né? Uma boa parte tem. Esse processo ele é até relativamente simples a você automatizar ele. Né? A complexidade dentro desse processo ele está na gestão da mudança, que você acaba tendo que envolver uma série de pessoas dentro da companhia, você acaba envolvendo, né, todos os seus solicitantes, eventualmente gerentes de contrato, né, vai envolver bastante gente dentro da companhia para fazer. Né? Então, essa gestão da mudança ela tem algumas dificuldades. Né? Isso acaba me lembrando uma história antiga aqui nossa, né, que a gente foi implementar isso aqui uma vez, esse processo de medição de serviço dentro de uma empresa. E aí, para vocês terem ideia, esse processo de serviço, de aprovação, né, essa etapazinha aqui de cima, da aprovação da medição de serviço, vocês derem ideia, eles demoravam, em média, 8 dias para poder fazer esse tipo de aprovação. Né? Então, se caía lá na caixa lá do gerente lá e o cara não aprovava. Né? Bem, aí, assim, o que aconteceu, né, dentro ao longo desse projeto? Assim, esse projeto ele era capitaneado por um vice-presidente, era né, um diretor, um executivo, que ele era bem para frente na transformação, e aí ele chegou para a gente e falou assim, poxa, Beatriz, o negócio é o seguinte, cara, se eu te der uma base aqui e você ficar 2 dias a nota parada, você consegue pegar isso e direcionar para a pessoa, que é, né, o cargo nível acima dela, na hierarquia. E aí eu falei, pô, claro, né? Traz a base aqui, a gente configura isso tudo dentro da plataforma e criamos essa lógica. Né? A cada 2 dias ele ia subindo isso aqui para o nível seguinte. Bem, resumo dessa história, no final do mês, né, bateu 200 notas no presidente para poder aprovar. E aí o presidente chama todos os executivos na conversa e fala o seguinte, mete malha, a primeira coisa é o sistema, né? Pô, esse sistema, esse V360 é uma porcaria, não funciona, eu nunca tive que aprovar nota na vida e agora eu tenho 200 notas para aprovar. Nesse momento, esse executivo ele levanta e fala o seguinte, sabe por que o senhor está aprovando 200 notas? E aí ele falou, por quê? Porque todas as pessoas que estão debaixo de você deveriam ter feito um trabalho e não fez. E aí vocês imaginam, né, aquele barata boa na reunião, aquela coisa toda, aquela complicação. Resumo dessa história. Basicamente, eles saíram nesse tempo médio de 8 dias para 1 dia em 2 meses. Né? A gente gerava uns reportes assim, né? Quem eram os ofensores, os gerentes ofensores que não aprovavam seus documentos, e o pessoal, a gente hoje é fornecedor, obviamente, né? A gente manda, tem o recebimento da nota do próprio V360, manda pelo V360, obviamente, né? A nota. A minha nota, às vezes, é aprovada em 30 minutos. Né? Obviamente, esse exemplo é um extremo da gestão da mudança, mas é para vocês também conectarem, né, de qual é o potencial que você pode utilizar a tecnologia a seu favor na gestão da mudança. Né? Então, tem algumas coisas que a gente pode ir fazendo aqui para gerir e garantir a transformação dessa companhia. Eu abri esse parênteses aqui rápido, só para contar essa historinha, que acho que é uma história boa e o pessoal, às vezes, tem medo de falar. Cara, tem gente que é bem agressivo com essa questão da gestão da mudança. Seguindo aqui um pouquinho, né, a partir da própria medição de serviço, o fornecedor ele emite o documento.
E aí esse documento ele é recebido através do time do recebimento fiscal que acompanha isso tudo hoje dentro do próprio V360. Ocorre uma série de validações, né? E aí depois a gente pode explorar um pouquinho, né, todas essas validações que são feitas, mas basicamente checagem de pedido, carga tributária, ISS e tudo mais. E, por último, ocorre todo o processo de escrituração da nota, né? Então, o lançamento fiscal para pagamento, né, ele ocorre logo nessa etapa seguinte, que você dispara o pagamento em si, através do contas a pagar, e, por último, você alimenta lá o time todo do fiscal, especificamente, que vai olhar para a parte de retenções e obrigações acessórias e por aí vai, né? Então, o V360 ele acaba estando aqui no meio desse processo todo. E eu acho que uma coisa super importante aqui para dividir aqui com vocês, né, que toda essa iniciativa de transformação, ele permeia a cadeia inteira. Então, você tem que ter, né, todas as áreas envolvidas para poder fazer o negócio acontecer. Então, você acaba tendo envolvimento, né, do time de compras, você acaba tendo envolvimento do time do recebimento fiscal /financeiro, você acaba tendo envolvimento do time de dados mestres para poder fazer os ajustes e correções, né? Você acaba tendo envolvimento do time de tecnologia para garantir que o negócio todo está funcionando, né? Então, você tem que juntar todas essas áreas realmente para poder conseguir tocar essa iniciativa com sucesso, tá? E aí, trazendo um pouco, né, do que a gente tem visto de boas práticas dentro desse processo, né, de ingresso de nota fiscal de serviço. Então, acho que tem vários pontos aqui importantes para a gente poder dividir com vocês aí, né, você olhar, pô, isso aqui eu já faço, isso aqui eu não faço, né, talvez você faça sentido fazer, né, então é trazer alguns insights aqui para todo mundo, para dividir isso aqui com todo mundo. Pois bem, vamos lá. Primeiro ponto, né, que já começa uma discussão grande, tem muito a ver com a própria centralização dos pedidos de compras, né? E aí, isso não é uma questão, às vezes, simples. Às vezes, a empresa só tem a área de compras com as compras maiores, por exemplo, centralizada, e um pedaço, às vezes, é descentralizado, né? Então, assim, o máximo de centralização que você tiver, né, a tendência é você ter uma eficiência maior nesse processo mesmo de entrada de documentos. Tá? Eventualmente, se pode fazendo isso também de forma gradativa. A gente tem vários casos, tinha clientes, a gente já pegou cenários que o cara não tinha zero processo de compras, ou 1, 2, 3% das compras centralizadas, e ele foi crescendo isso aos poucos, né? Não tem problema, obviamente, tem muito a ver também com a maturidade e o cenário de cada empresa. Segundo ponto aqui, eu acho que é super importante a gente focar na própria capacitação do time, né? Então, tem que treinar esse pessoal. E aí, quando eu falo esse pessoal, envolve muita gente. A gente está falando do time do próprio recebimento fiscal, que está operando aquilo tudo. Eu acabo tendo que treinar lá atrás, desde os meus requisitantes, os solicitantes, aprovadores. Eu tenho que treinar, né, o time, garantir que meu time de compras está criando os pedidos corretos, né? Eu tenho que treinar que todo mundo vai criar os dados mesh corretos, etc. Né? Então, você tem toda uma gestão de mudança e capacitação muito forte, né, para você poder ter alta eficiência aqui nesse processo. A outra prática eu já comentei, que tem a ver com o próprio espelho da nota, porque se você consegue gerar esse espelho da nota na prática, você consegue evitar uma série de problemas antes mesmo da nota existir, porque aí o fornecedor já vai olhar, poxa, eu normalmente meto com uma lei complementar diferente, né? E aí você já começa toda essa discussão antes mesmo da nota existir, que é o melhor dos mundos, né? Porque aí o prazo lá de pagamento, de entrada de documento não está ocorrendo ainda, né? Então, acho que a gente consegue se antecipar a vários erros lá na frente, né? Eu acho que estabelecer uma série de protocolos, identificar essas notas canceladas, isso também é importante, né? Eu comentei já um pouquinho da gestão da mudança, falei bastante disso também, que acho que é algo que
que é super relevante, né? Então, é um ponto de atenção sempre que a gente tem que focar, tem que envolver todo mundo, cara, tem que ter todo mundo de mãos dadas aqui nessa grande jornada, né? Acho que isso é um ponto importante. Você tem uma gestão muito ativa dos problemas que estão ocorrendo, então você tem que ter a gestão ali diária, né? O que recebi está sendo processado, não está, por que não está, onde é que está o problema, quem vai resolver o problema, quanto tempo para resolver o problema, para justamente não evitar o acúmulo ali no final. A gente sabe que finalzinho do mês fica aquela correria sempre, né? Então a gente precisa ir tratando, dando velocidade, né, para ir diluindo esse grande volume, para no final ficar uma coisa um pouco mais suave e evitar realmente a gente ficar até mais tarde, virando noite, para poder fazer os nossos fechamentos, né? Você estabelecer e cumprir alguns SLAs internos, então, na prática, né? Assim, isso tudo é o que a gente falou, né? Permeia a cadeia inteira. Então, você tem que combinar a regra do jogo com as outras áreas. Então, se eu demoro, por exemplo, 20 dias, 30 dias para corrigir um pedido de compras, estourou meu prazo, um abraço, perdi. Né? Vou pagar aqui multas e juros. Né? Se eu demoro 15 dias para fazer um ajuste no cadastro fornecedor, já era também. Né? E o próprio fornecedor ajustar isso corretamente e te enviar isso dentro do prazo. Então, isso aqui eu acho que é uma coisa importante também para a gente combinar o jogo dentro de casa, né, e a gente evitar esse trabalho. E ter uma comunicação clara, lógico, com o fornecedor. A gente entende que é muito importante trazer o fornecedor para o jogo. Assim. Fornecedor, na prática, o que acontece? Ele é um dos grandes vilões da nossa operação em termos de produtividade. Mas, ao mesmo tempo, ele é o principal interessado que ele quer receber no prazo. Então, quando você dá a visibilidade desses problemas para ele, ele quer resolver. Todo mundo quer resolver, né? Todo mundo quer receber o dinheiro para poder seguir a operação. Tá? E aí, acho que, né, até só para complementar aqui algumas outras coisas aqui importantes, né, que as empresas fazem, definem algumas datas de corte, por exemplo. Né? Então, você tem períodos específicos, o próprio processo, né, de medição de serviço ocorrer, normalmente ocorre os primeiros 5, 10 dias daquele mês. Você tem uma data de corte para envio e recebimento dessa nota. Né? Então, muitas empresas hoje encerram esse processo no dia 20, 22, 25, estourando, né? Porque você ainda precisa ter pelo menos alguns dias úteis ali para garantir o processamento final desse documento. Né? Então, ter esses cronogramas de recebimento é algo que ajuda bastante e evita muitos problemas futuros, né, em relação a isso. Tá? Bem, e aí eu acho que vale trazer aqui um pouquinho para vocês de como é que a gente vem otimizando esse processo através da própria solução do próprio V360. Né? Então, vou passar aqui um pouquinho uma visão geral, né, da solução e conectando com essas dores, com esses problemas aqui que a gente foi falando ao longo. Tá? Bem, então, o primeiro grande desafio, lembra que eu comentei lá atrás, que tem muito a ver com o recebimento e a captura desses documentos, né? Então, como é que funciona hoje? Né? O B360, obviamente, eu vou explicar um pouquinho mais de serviço, mas todo mundo entender. Né? A gente hoje trata todos os tipos de documentos. Então, a solução hoje ela está plugada hoje na Secretaria de Fazenda, capturando as notas de mercadoria, frete, nota de remessa, transferência, captura concessionária. Hoje a gente consegue ler boletos de qualquer Banco do Brasil, etc. Então, né, a gente trata aqui todos os documentos. Mas focando especificamente aqui em serviços, né, como é que funciona? Tá? A gente tem hoje, mais ou menos, uma captura, tá? E aí vamos separar aqui, tá? Captura da nota fiscal, hoje, aproximadamente de 1.200 prefeituras. Vocês terem ideia, hoje a gente está capturando próximo de 90% do ISS do Brasil. Então, prefeituras relevantes, obviamente, a gente já tem isso aqui já automatizado, né? E algumas outras a gente acaba automatizando para aquele cliente específico que tem uma operação, apesar de ser uma prefeitura pequena, ele tem uma operação grande, né? E faz sentido a gente automatizar também. Então, essa captura ela vem
através de algumas formas. Tá? Então, você tem a forma através de web service, que é uma conexão direta do V360 com essas prefeituras, muito parecido como ocorre com mercadoria. Então, você coloca o seu certificado digital A1, né, alguns parâmetros para você poder puxar essas informações. Isso vem também, às vezes, por... A gente, às vezes, tem robô mesmo, especificamente, aí pega com login, senha, você consegue ler links através de e-mail, etc. Então, tem várias formas, né, na prática, para você conseguir capturar esses 1.000 documentos. Aí vamos falar, pô, Beto, mas você comentou que são 5.570 prefeituras. Como é que você resolve o resto? Né? E aí já entra uma excelente prática dentro desse modelo, que é você ter o próprio portal do fornecedor. Que aí você recebe esse documento por ali, e aí sim a gente aplica um modelo de inteligência artificial e a gente lê todos os modelos de todas as prefeituras do Brasil. Né? Então, você já tem um modelo hoje super maduro, né, rodando aqui, para a gente ler e preencher todas essas informações para a gente automaticamente. Tá? Então, essa é um pouco de como é que a gente faz todo o processamento de captura de notas fiscais de serviço. Né? Então, outras coisas que a gente consegue fazer aqui, né, que é a própria aprovação do pedido de compra, a criação do processo de medição de serviço, que a gente também automatiza, né, que em muitos lugares, isso hoje é por e-mail, ou dá um trabalhão para você controlar isso. Muito importante, né, porque é que eu comentei, trazer o fornecedor para o jogo, e aí, se tem uma moeda de troca aqui, né, a grande informação do fornecedor no final é a da visibilidade de status de pagamento. Se não dá essa informação, você está dando trabalho para o cara. Né? Então, tem essas funcionalidades aqui para a gente seguir. E né, a própria etapa aqui também de antecipação de recebíveis. Então, hoje a gente consegue conectar também com instituições financeiras para dar o crédito, né, para esses fornecedores, que é um outro tema que a gente não vai entrar hoje no detalhe, isso vai ficar para o próximo papo, para a próxima web. Seguindo aqui, uma vez a gente capturando todos esses documentos e padronizando eles, a gente prepara o sistema para uma próxima etapa de validação, que é uma etapa bem robusta. Né? Então, hoje a gente tem mais de 40 validações pré-mapeadas, e eu vou dar uma focada, então, nas validações de serviço. Então, você vai checar, né, que é comum para todas as notas, se tem pedido, se tem saldo, vai checar a carga tributária, vai checar um ISS da vida, INSS, você vai checar, por exemplo, uma lei complementar, e aqui você já começa, né, essa validação direta com RP, tudo automático, e aí você começa a botar algumas inteligências. Então, por exemplo, você pega a lei complementar de São Paulo tem a lei complementar municipal que é diferente da federal. Né? Já tem toda essa inteligência desse deparo aqui dentro do V360 para poder seguir com isso. Né? Algumas outras validações super importantes, que é o seguinte, né? Lembra que eu comentei que manter o cadastro do Simples era difícil? Né? O que a gente faz hoje? A gente tem um robô para ir na Receita Federal fazer essa checagem, nota a nota, se aquele fornecedor do Simples ou não. Então, isso aqui é automático, né? Não precisa mais ficar fazendo essa checagem e, eventualmente, depois a gente atualiza até o cadastro. Né? Faz validação de CEPOM, alguns CEPOMs caindo, alguns vigentes, validação de RANFs, que também é outra coisa que vem dado problema também, muita gente tem pedido isso. Enfim, a gente faz uma série de checagens. A partir dessas checagens, né, o que acontece na prática? A gente mapeia com os clientes as possíveis divergências de processo, define quem são as áreas resolvedoras e o sistema ele faz a distribuição automática para essas áreas resolvedoras. Então assim, vou dar alguns exemplos. Chegou uma nota que está sem saldo no pedido, em geral, cai para o time de compras para tratar. Estou com um problema de ISS, né, isso cai para o time do fiscal para poder tratar. Estou com um problema. Fornecedor falou que era do Simples. Na hora que a gente foi com o robô na Receita Federal, viu que não era. Então a gente pode rejeitar essa nota para o próprio fornecedor. Isso aqui é legal. Isso balanceia a carga de trabalho muito que fica concentrada dentro do time do recebimento fiscal, não necessariamente esse time que resolve todos os problemas da companhia. Né? Então, isso aqui é importante. E quando você barra a nota lá na entrada, por exemplo, não deixa entrar uma nota extemporânea, né? E aí, obviamente, para você ligar essa trava de notas extemporâneas, já tem que estar com um processo mais maduro, mas tem empresas hoje que se bota uma nota extemporânea, o fornecedor coloca, ele rejeita automático, não entra, e acabou. Né? Obviamente, tem uma etapa aí para a gente chegar nesse nível, mas o que todo mundo está fazendo, como você vai buscando eficiência, né? Tem que ter o processo todo redondinho. E, por último, eu tenho toda, né, uma vez
lançando esses documentos, né, assim, passando por algumas validações. Eu ainda tenho algumas outras validações de checagem, são coisas bem importantes, tá? E aí, cara, não tem ninguém no Brasil hoje que faz isso. Por exemplo, no nível que a gente faz, obviamente, né? Por exemplo, cancelamento, a verificação de autenticidade da nota e verificação se essa nota foi cancelada ou não. Então, por quê? Mercadoria, isso é moleza. Eu tenho um evento lá de cancelamento direto da Cefaz, eu capturo isso, cancelo. Cara, serviço não é. Serviço, isso é uma validação prefeitura a prefeitura. Então, hoje, a gente tem mais ou menos uns 1.200 robôs, né, para poder fazer checagem nessas maiores prefeituras, as mais relevantes para os nossos clientes, para verificar se aquela nota é autêntica, para ver se aquela nota foi cancelada ou não. O que começou a acontecer, que a gente começou a pegar aqui? Os clientes pegavam, pagavam as notas, fornecedor espertinho ia cancelava a nota. E aí? Chegava ali no finalzinho do ano, o cara cancelava a nota porque estava mudando do regime tributário. O cara estava saindo de um simples e ia ter que no ano seguinte já mudar, porque estourou o faturamento. O cara cancelava a nota para emitir no ano seguinte. Pegamos um monte de cenários de fraude. Identificamos aqui mais de quase 100 milhões de reais em fraude nos últimos 2 meses. Só rodando aqui na base e nem foi para todo mundo. Então, assim, tem casos graves, né? E aí a gente está exterminando todos esses casos. Acabou, assim, não vai ter mais fraude nesse processo. Assim. A gente vai botar, vai ter que fazer 5 mil robôs, vamos fazer os 5 mil. Vamos garantir esse processo. Né? Obviamente, tem uma jornada aqui para a gente também, mas tem que dar firmeza, tem que garantir o compliance e tem que garantir a eficiência. Esse também é o nosso trabalho. Então, a gente tem vindo junto com os clientes, olhando tudo isso também. Uma vez a gente garantindo todas essas validações, a gente basicamente vai fazer o lançamento fiscal, financeiro, para poder realizar o pagamento. Isso tudo também alimenta todos os nossos painéis de gestão. Eu acho que é uma das coisas aqui que a gente tem de diferencial que acaba ajudando muito, que é você ter indicador para tudo. Né? A gente sabe exatamente onde é que está o problema da nota, com quem, quando foi, quanto tempo está parado, a auditoria, você fez qualquer tipo de alteração no processo, cara, acabou. Assim, né? A ferramenta ela te dá visibilidade completa do teu processo. E aí não tem historinha, não tem mais o disse-me disso. Não, a nota está parada por isso com fulano. Né? E aí já acaba aquela discussão, eu acho, não tem mais eu acho, eu tenho um dado e a gente define e ataca. Então, são coisas super importantes para vocês terem, né, dentro da operação. Então, você não está com essa operação com esse nível de visibilidade, tem que ter. Tá? Beleza. E aí, né? E aí, pessoal, cara, vou falando aqui, né? Vai botando as dúvidas aí no chat para a gente depois poder ir responder aqui e passar com vocês, tá? Só acho que um ponto final aqui. Eu acho que isso aqui é super importante, tá? Para todo mundo ter noção, número, produtividade. Então, o que acontece, né? Quando a gente entra numa empresa que ela tem um baixo nível de processamento, uma pouca automação, essa empresa ela processa mais ou menos de 500 a 1.000 notas por FTL, ou seja, cada um faz de 20 a 30 a 50 notas lá por dia, tá estourando. Tá? Quando você já tem algum nível de automação, você já vai bater essa produtividade de 1.500 a 2.000 notas por FTE. Né? O ponto todo é como é que você faz para chegar nessa etapa dos 99%, lá como eu comentei lá na frente. Né? É justamente através desses indicadores, aplicando uma gestão de melhoria contínua. Né? E aí, aqui tem a notícia ruim e a notícia boa. A notícia ruim é o seguinte: esse processo precisa ser monitorado pelo resto da sua vida. Isso aqui é uma jornada. A notícia boa tem muito kick win logo no começo. Você vai ver que você vai começando a tratar 500 notas direto, o mesmo erro sempre, os mesmos fornecedores, né, e vai aumentando o teu percentual, né, e depois vai tratando 50, 5, 4, 3, 2, 1. Então, obviamente, os percentuais finais, acima ali de 90%, 95%, são muito mais difíceis de atingir do que você sair ali de um 30 para 50, de um 30 para 70. Né? Então, essa aqui é uma jornada contínua. Em geral, você tem um time multidisciplinar, formado por suprimento financeiro, fiscal, TI, todo mundo na mesa, com a paranoia produtiva e resolver o problema na causa raiz. É isso que muda as empresas de patamar de produtividade. Né? Achar que... Por quê? Porque esse problema, gente, assim, de forma muito clara, não é um problema puramente de tecnologia. É um problema de tecnologia mais processo.
Então, se você não atacar essas duas pontas, você nunca vai chegar nesse nível de otimização. Nunca. Esquece. Né? Então, a gente tem que atacar sempre esses dois pontos. Dá trabalho, mas tem uma luz no final do túnel. Tem muita gente já eficiente nesse processo que que comprou, né, essa briga, que quis realmente melhorar, buscou patrocínio internamente para transformar a sua companhia, para transformar o trabalho das pessoas, né, e tornar um trabalho com muito mais inteligência, um trabalho muito mais nobre. Esse aqui é o grande objetivo. Né? Então, a gente trazer essa inteligência para o processo para realmente tornar um processo também mais simples e não ocorrer, né, todos esses problemas que a gente falou de multa, de ineficiência, de um monte de gente, de virada de noite e etc. Tá bom? Por último, aqui é só um exemplo, né, de como é que você visualiza hoje na plataforma os dashboards e, enfim, alguns indicadores aqui que você vai vendo, né? A ideia é você ter visibilidade disso ao longo da cadeia, saber o que está vencendo, o que não está. Enfim, tem várias visões aqui interessantes para isso. Por último, aqui, só para a gente encerrar, né, queria divulgar aí para vocês, convidar todos vocês presentes. Hoje a gente está casa cheia aqui, mais de 100 participantes, muitas empresas aqui participando, né, para poder acessar aqui hoje o nosso canal do YouTube. Tá? Então, acessa o canal, segue a gente, deixa seu like, vamos curtir, vamos compartilhar conteúdo. Tem muito conteúdo legal. Muita gente, muita empresa falando, e aí na V360 falando, não, são as pessoas que usam isso. Né? Isso aqui é um resultado do trabalho de muita gente, todos esses clientes envolvidos junto com todo o nosso time. Né? Então, tem muita gente envolvida aí. Né? Se vou chutar um número, vai ter quase mais de 10 mil pessoas envolvidas dentro dessa iniciativa. Né? Então, entra aí dentro do canal, consuma esses conteúdos, dividam os seus conteúdos, dividam as boas práticas, façam esses benchmarks, conversem entre outras empresas que já estão mais evoluídas no mesmo parâmetro ou não, né? Se juntem. Acho que essa conexão é super importante ocorrer entre as empresas para vocês realmente, todo mundo conseguir atingir o maior nível de produtividade dentro dessa banda. Bem, e aí, pessoal, aqui a gente, né, encerra aqui a parte aqui mais prática. Vamos para o que interessa, que eu acho que é tirar a dúvida aí do pessoal. A gente vai dar uma lida aqui. Vou pegar aqui alguns casos aqui que a gente tem, tá? E aí deixa eu pausar aqui para a gente poder olhar aqui o nosso chat, que a gente está... Ih, rapaz, o negócio tá bom, hein? Bastante perguntas. Pam, 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 pam. Vamos lá, vamos pegar aqui Deixa eu pegar aqui uma dúvida da Kátia, que ela comentou assim, né? E aí, no caso das notas que são de São Paulo, elas entrariam todas automaticamente? Pergunto, pois hoje utilizamos uma ferramenta e ela não captura todas as notas de São Paulo, que é onde tem os maiores serviços, os maiores volumes para lançamento. Né? Então, notas emitidas e tomadas dentro de São Paulo, com certeza, é para você pegar 100% dos casos. O web service de São Paulo hoje é o melhor web service do Brasil. Tá? Então, aí tem que entender aí por que não está capturando, se é configuração, se não é, mas aqui a ideia é com o V360 que a gente consiga capturar também. Uma outra pergunta do Sérgio, onde é que as informações são armazenadas na web, né? Ou ficam dentro da empresa cliente? Eu não sei se eu consegui entender muito bem aqui a pergunta. Eu não sei, talvez depois, Sérgio, se puder mandar uma mensagem um pouquinho detalhada, a gente consegue responder um pouquinho melhor. Não ficou muito claro para mim esse ponto. Seguindo para a Lidiane aqui, bom dia. Aqui a minha internet está oscilando. Vamos disponibilizar a gravação no final. Fica tranquilo, Lidiane. Vai estar também no nosso canal no YouTube. Fica tranquilo, isso aqui é conteúdo para a gente, para todos que participaram, eventualmente os que não puderam participar também. Vamos lá. Aí o Fabrício perguntando, né, qual é o tratamento dos serviços de construção civil com retenção de INSS, ISS do Simples Nacional
onde são realizados parâmetros para retenção. Uma pergunta ótima, né? Que isso tem, eventualmente, lá a ver com a cessão de mão de obra, né? Então, através do B360, a gente consegue identificar, através dessas leis complementares, o que é cessão de mão de obra, e você pode ter um campo lá para complementar essa informação, né? Então, o sistema ele vai te dar um nível de inteligência para você conseguir identificar e depois a gente poder fazer as validações também. Tá? Essa pergunta é boa. O pessoal da área de construção civil tem muito caso parecido, né? A gente tem grandes clientes também dentro do setor, e aí depois a gente pode ajudar aí vocês se conectarem aí para falar um pouquinho sobre isso. Tá? Vou pegar aqui mais um caso aqui. O XML capturado na prefeitura é original ou a gente cria... beleza. Ou a gente cria... Vamos lá. É original ou vocês criam um XML com tags padrões baseados na informação capturada da prefeitura, sendo que o layout de cada prefeitura é diferente, pode dificultar o processamento por alguma ferramenta de leitura de XML. Então, assim, na prática, né, a gente captura diversos modelos e a gente, em geral, obviamente, salva, né? Primeiro salva todas essas informações, está tudo sempre salvo dentro da plataforma, mas eu converto todos os modelos para um modelo único para fazer a integração de um para um. Senão, depois seria muito complicado você fazer, né, 300 modelos com a integração, né? Você tem que fazer 300 depares aqui, então a gente converte para o modelo único, conecta isso na integração de um para um, e depois faz o lançamento, mas a gente tem tudo original já baixado aqui das prefeituras também. E aí a questão não ficou claro se consegue fazer leitura de cancelamento da nota fiscal na prefeitura e por quanto tempo o sistema faz essa leitura. Em geral, como é que funciona? Tá? A gente, na hora que a gente captura a nota, a gente faz essa validação do cancelamento dela ou não. Tá? Antes do lançamento, também, porque às vezes você tem um delay dependendo do processo do cliente. Há algumas empresas, e aí não é para todo mundo, né? Obviamente, é cada um ali que busca, gostam de rodar esse processo também de auditoria. Então, a gente já teve casos de pegar, por exemplo, 3 meses para trás, reprocessar todas essas notas para verificar se alguma nota foi cancelada ou não. Né? E aí é um processo um pouco mais de auditoria do que o próprio transacional ali, né, da entrada do documento. Mas, pelo menos, 2 vezes ali a gente já faz uma checagem para garantir que a gente não está lançando nenhuma nota enfim, errada. O GK, por favor, hoje como são feitos os processos de aceite, recusa a nota fiscal em grande escala direto na Cefaz, né? Vamos lá. Vou pegar aqui, só pegar o resto da pergunta. Ou o tratamento caso a caso de forma manual, dependendo da solicitação do emitente. Então, assim, não, o aceite uma vez a gente... Enfim, vamos pegar, né? Tem cenários, né? Tem clientes que, depois de um determinado prazo ele passou a nota e não recebeu, por exemplo, a mercadoria, ele rejeita isso automaticamente. E quando você chega, de fato, com a mercadoria, você dá o aceite na própria plataforma, e aí isso já registra também dentro da nota. Assim, em geral, porque é mercadoria essa pergunta, tá? Não queria entrar muito em detalhe, não, mas só para não deixar de responder, em geral, toda a validação fiscal ela deveria ser feita antes da física. Então, você captura nota automática, valida fiscalmente, tá legal, não está legal, deveria estar já rejeitando isso ou aceitando isso, para depois você receber a mercadoria. Né? Então, é um processo um pouquinho diferente da de serviço. Bem, temos a relação dos municípios, sim, Fabiano, temos a relação dos municípios, depois a gente pode mandar isso tudo para vocês, mas não se apegue a essa informação. Né? Eu acho que é muito importante a gente olhar para os municípios, são importantes para a tua operação, no mínimo, a gente tem que garantir uma eficiência de 80%, 90% para ser um negócio legal, para a sua empresa, então depois a gente tem que fazer um estudo específico para vocês. Todo esse processo ocorre dentro do sistema, dentro da empresa, então todo o processo ocorre dentro do D360, né? Depois que ela trata e depois que isso de fato é lançamento. Tem a integração dos XMLs dentro do SAP? Sim, temos a integração direto com a SAP. A gente tem diversos conectores padrões aqui para a SAP, foi algo que facilitou muito, né, as implementações para a SAP, então a gente tem diversos clientes hoje,
tudo, né? A gente tem a grande maioria SCC e já muitos já migrando para o S4HANA, então a gente já tem conectores em todos, né? Tem alguns clientes ainda Business One também que é possível, mas a maioria aqui, o próprio SAP SCC, o pessoal tudo migrando para S4, inclusive a gente está surfando bastante essa onda de S4, tem muita gente já migrando para essa solução com os conectores mais modernos apontado para S4HANA. Tá? Descendo aqui um pouquinho, vamos ver aqui. Uma dúvida do Nicolas, né? Se parametrizamos um novo layout na nota fiscal de serviço, nomeado com data de vencimento, ou contratamos serviço com pagamento futuro, existe alguma forma de integração input do XML com o nosso RP para que gere automaticamente contas a pagar no nosso fluxo de pagamento? Se sim, esse layout deveria ser exigido para todos os fornecedores. É possível, obviamente, né? A gente tem como subir algum formulário específico para isso, tá? Em alguns casos, né? Vamos pegar aqui a data de vencimento, só para entrar um pouquinho mais técnico aqui, né? Em geral, como é que a gente faz, né? A gente captura a nota, a partir do recebimento, você olha qual é a condição de pagamento do pedido, você faz minimamente um cálculo quando ele deveria receber, né? Que seria a data de pagamento dele. Aí a data de vencimento, em tese, deveria casar minimamente com isso. Tá? Mas também a gente tem como customizar, botar alguns campos específicos para isso, para o fornecedor informar, e a gente lê essa informação, né? Quando, por exemplo, ele tem boleto, isso já é uma coisa mais clara, a gente já consegue capturar a data de vencimento, né? Na própria leitura, lá, em importação do boleto, a gente já consegue desmembrar isso de forma automática. Então, tem algumas formas, sim, da gente resolver esse problema aí também. Tá? Cara, Sérgio, temos tido problemas para conectar com o SAP, né? Imagino que não é só você, tá, Sérgio? Assim, tem muitas empresas hoje que têm essa dificuldade. Tem duas coisas que dão muito trabalho dentro desse tipo de iniciativa, que é a integração e gestão da mudança. Né? Então, a integração, a parte mais técnica, ela é super importante. E aí, o que a gente fez realmente para poder facilitar a todas essas implementações foi a criação desses conectores padrões. Basicamente, a gente faz um deploy dentro do seu ambiente e já carrega, né, tudo que a gente precisa para validar, de lançar de documento. Obviamente, né, dependendo do cenário, por vezes o cliente tem alguma Z, alguma coisa importante ali que a gente tem que fazer algum nível de adaptação, mas hoje já é muito mais simples, né, do que era. Então, a ideia é a gente já fazer isso já bem mais rápida e você sair dessa dor. Se perguntou se integra com TOTOS, né? Hoje a gente tem clientes, hoje RM, DataSul, Proteus. Cara, Proteus hoje, não sei qual que é o teu especificamente, mas a gente, enfim, também já tem vários conectores padrões. Aqui tem muitos clientes nossos, também são Proteus. Então, tem uma base aí legal de inteligência. Então, a gente tem feito bem rápido também esses projetos. Bem, pessoal, eu acho que a gente foi passando aqui por todos os pontos. Não sei se eu pulei mais algum, mas até para a gente poder respeitar o horário aqui de todo mundo, tá? Eu imagino que todo mundo aqui esteja bastante atividade. A gente vai encerrar por aqui. Não se prendam a esse papo especificamente. Né? De novo, tem os nossos canais de comunicação, manda as mensagens aqui, a gente vai tentar responder todas as dúvidas depois, não vai se surgirem mais pontos, tá? Mas eu já, de média, eu vou pegar aqui a última pergunta que surgiu do Alex, né? Antes da finalização, se a gente faz um tratamento específico para a nota extemporânea, por exemplo. Né? A nota extemporânea, só para você entender, né? A gente, na prática, consegue identificar a data de emissão do documento, eu consigo ler esse campo. Né? E aí, se esse campo, em geral, essa informação está fora do meio de competência, a gente dá alguma tratativa. Ou vai cair para alguma área específica para poder tratar, ou já em algumas empresas, com processo um pouco mais maduro, já faz a rejeição automática para o próprio fornecedor e fala, não aceito esse tipo de documento, que já está, né, vencido, e depois você me envia, cancela e envia novamente. Tá? Mas, enfim, eu deixo aqui ainda, né, o pessoal está colocando aí no chat, procurem aqui, se quiserem bater um papo, a gente está super aberto. Tá? Assim, isso, acho que é um tema muito discutido. Não é fácil tratar nota fiscal de serviço. Eu diria que talvez seja o maior problema das empresas todas no Brasil. Todo mundo ainda tem muita gente, né,
todo mundo que não tem o V360 com certeza ainda tem algum nível de dor, tá? A gente tem conversado com bastante gente e a gente se coloca aqui à disposição, tá? Então, eu queria demais agradecer a presença de todos vocês por mais um momento junto aqui, tá? A gente está aqui do lado no que precisar. Agradecer e desejar um ótimo dia para todos e nos vemos em breve. Um beijo grande, até a próxima.